A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Uau, isso é ótimo, amém? Você pode sentar. Eu quero ver vocês empolgados essa manhã, amém? Certo, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro Movido pela Eternidade. Nós estamos na 8ª hora, você sabe, há 12 horas no relógio. E na capa do nosso livro há um relógio que representa as 12 horas e a hora 12 é o zênite, é o auge, é onde o ápice acontece. Também é o lugar ao qual Jesus se refere onde haverá a transição para o eterno. A Bíblia diz que ele virá à meia-noite, então eu penso que nessa representação, à medida que nos movemos até a hora 12, estamos nos preparando para a eternidade, amém? Bem, nós temos falado sobre o tribunal de Cristo. Há muitos crentes que não acreditam que estarão diante de Jesus como juiz. Eles estão muito enganados. Em seu ponto de vista, eles dizem, John, mas Jesus já levou os meus pecados na cruz do Calvário. Isso está absolutamente certo. Você não será julgado pelos seus pecados. Você estará diante dele como juiz, pelas obras que você fez no corpo, sejam boas ou más. Você diz amém para isso? As recompensas dadas no tribunal de Cristo abrangerão um campo muito amplo, que vai desde você ter tudo o que fez sendo queimado, até o outro extremo, você reinando com Cristo pela eternidade. A eternidade é um tempo muito longo, e os juízos dados no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que são juízos eternos. Ou seja, nunca haverá uma alteração desses juízos, nunca haverá nenhuma emenda, nunca haverá nenhum cancelamento desses juízos. Então, o que você faz agora nessa vida determina como você passará a eternidade? Você diz amém para isso? O ponto para o crente não é onde você passa a eternidade, é como você passa a eternidade. Imagine alguém olhar para você e dizer a forma como você vive nas próximas 24 horas vai determinar onde você viverá, a casa que terá, o emprego que você terá, as pessoas com quem trabalhará. Imagine 1000 anos, se você voltar. 1000 anos atrás é antes de Cristóvão Colombo ter descoberto a América, é muito tempo atrás. Ainda assim, isso não é nada comparado ao que estou falando, porque a eternidade é para todo e todos sempre, e qualquer coisa dividida pela eternidade é igual a zero. Tiago diz que essa vida é um vapor, uma neblina. O que ele quer dizer, na verdade, é que essa vida é zero se comparada à eternidade. Então, o que estamos fazendo nessa hora zero determinará como passaremos a eternidade. Se olharmos a alegoria de Afabel que eu escrevi no livro, veremos que é um homem que recebeu toda a liderança dada por Jalen, e este homem, ele não usou sua liderança corretamente, ele foi muito egoísta. Na verdade, o nome dele na alegoria é egoísta. E como resultado, ele passa o resto da sua vida como? Ele se torna um jardineiro, um paisagista no reino de Afabel, enquanto há uma jovem chamada Caridade que serviu a Jalen tão fielmente que continuamente entregou sua vida para servir a Jalen e a outras pessoas, e ela acabou se tornando uma governante com Jalen. E acontecerá exatamente assim. Haverá recompensas e perdas sofridas pelos crentes no dia do juízo. E é bom para nós descobrirmos o que Deus quer que nós façamos agora, ao invés de sermos surpreendidos por Ele no dia do juízo. Você pode dizer amém? Certo, então vamos continuar agora, vendo como será o julgamento dos crentes. Vamos dividir isto em duas grandes categorias pelas próximas lições. Pelas próximas horas, nós temos mais 5, e a primeira categoria, vamos falar sobre o nosso envolvimento em edificar o reino de Deus de acordo com nossos chamados e nossos dons. Segundo, veremos como edificamos vidas individuais, que certamente incluirão nossas próprias, e como edificar a vida de outros e influenciá-las. A Bíblia fala muito disso. Quantos sabem que você nasceu para ser um influenciador? Amém? Em relação à nossa vida individual, como cooperamos com a graça de Deus para desenvolver um caráter cristão, certo? Isso certamente é o resultado, a forma como reagimos à palavra dele e no que cremos e da nossa obediência a ela. Você pode dizer amém? Então, Romanos capítulo 11, verso 29 declara algo interessante, porque nesta hora e nas próximas horas eu vou falar sobre o nosso trabalho no reino.
Romanos 11:29, na Nova Tradução Viva, diz: pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser retirados. Os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser retirados. Repitam: dons e o chamado de Deus nunca podem ser retirados. Vamos falar sobre isso, então. A nossa capacidade para edificar o reino de Deus é inteiramente baseada na nossa cooperação com o Espírito Santo. Salmo 127, versículo 1, diz assim: a não ser que o Senhor edifique a casa. Repitam: a casa. Diga de novo: a não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que a constroem. Veja, isso aqui é pesado. A não ser que o Senhor edifique a casa. Foi por isso que eu chamei esta e a próxima lição de a casa feita sob medida para Deus. Eu estou falando sobre a casa feita sob medida para Deus, certo? A não ser que o Senhor edifique a casa, repita: a casa, trabalham em vão os que a constroem. Então isso me diz que podemos atuar no ministério, mas isso pode ser em vão. Podemos tentar edificar o reino, mas isso pode ser em vão. Só funciona se Deus edificar a casa. Há uma passagem interessante sobre isso. Vá para Isaías 66, eu vou te mostrar algo. Eu amo demais esta passagem. Eu ainda era um jovem crente muito zeloso da palavra de Deus e o Senhor imprimiu isso no meu coração. Então, em Isaías 66, Deus está falando a um grupo de pessoas que diligentemente trabalhava para servi-lo. Na verdade, o serviam rigorosamente de acordo com a forma das Escrituras, as suas leis e regulações para adorar a Deus de acordo com Êxodo e Levítico. Deus vai até essas pessoas que o serviam diligentemente. Veja o que ele diz no verso 1. Ele diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa? Repitam: a casa. Onde está a casa que vocês construirão para mim? E onde é o lugar do meu descanso? O que Deus basicamente está dizendo aqui é: vocês sabem quem eu sou de verdade? Eu sou Deus. O que vocês acham que podem fazer por mim? Eu sou dono do céu. De fato e de verdade, eu meço o universo inteiro com a palma da minha mão, do polegar até o midinho. É assim que eu faço. Você sabe quão grande é o universo? É imenso, entende? Eu meço de uma ponta a outra com a palma da mão. Eu ponho as estrelas no lugar com meus dedos. Eu sou aquele que pesa cada gota de água do seu planeta com a palma da minha mão. Estão aqui? Eu sou Deus, vocês sabem quem eu sou. Então o que acham que podem fazer por mim? É como um monte de formigas andando e dizendo: vamos construir uma casa para você. E você diz: ah, tá bom. Vocês construíram uma casa para mim, tá certo. Isso faria até mais sentido do que nós construirmos algo para Deus. Então entenda isso, você não pode fazer nada que tenha valor eterno a não ser pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo. E você faz isso cooperando com o Espírito de Deus. Você pode dizer amém? Por isso a obediência é tão importante. Deus não busca sacrifício, ele busca obediência. Repitam: obediência. Tem vezes que eu lembro daquela canção Obedecer, da igreja. Eu até concordo com a musiquinha da igreja, mas não adianta só falar, amém? Agora, podemos construir sem o Espírito de Deus, mas para a eternidade não tem valor nenhum. E aí Deus diz: onde está a casa que construirão para mim? E aí ele diz, veja o que ele diz no verso 2, porque todas as coisas a minha mão fez e tudo o que existe. Diz o Senhor, mas sobre esta eu vou olhar. Repita: olhar. Olhar quer dizer se importar. Significa prestar muita atenção, significa estimar. Ele vai para aqueles adoradores fervorosos e puxa o tapete deles. Eles ocupados servindo a Deus, e Deus diz: eu não preciso de vocês. Mas Jesus diz: eu escolhi vocês. Então Deus não precisa de nós, mas ele diz: eu escolhi estes, por estes eu estou procurando. E ele continua dizendo: eu cuido dos pobres, repitam: pobres, e de espírito contrito, dos que tremem diante da minha palavra. Deus diz: aquele que pode edificar a minha casa é o que é pobre. O que pobre significa? Significa humilde. Davi se chamava de pobre e ele tinha muito ouro e prata. Muito mesmo. Ele tinha uma casa muito maior do que a maioria das pessoas aqui. Ele era muito rico. Ainda assim se chama de pobre. Pobre quer dizer humilde aqui. Sabe, a maioria das pessoas na igreja não sabe o que é humildade. Sabe, para a maioria das pessoas, humildade é estar fraco e sem forças. Isso não é humildade. Na verdade, muitas vezes na Bíblia, as pessoas humildes eram confundidas com arrogantes. Estão comigo? Veja Davi. Davi foi para a batalha, seus irmãos estavam lá, atrás de uma rocha tremendo.
Ele olha para os irmãos, soldados, ele olha para o filisteu e diz: quem é esse filisteu aí? Esse incircunciso que desafia o Deus vivo? E o irmão mais velho de Davi olha para ele e diz: quem você acha que é, seu moleque arrogante, cheio de orgulho? Nós somos os guerreiros aqui, volte para casa. Peraí, quem é orgulhoso e arrogante aqui? Se você voltar um capítulo, Samuel vai à casa de Jessé e diz: há um rei entre seus filhos. E Jessé deve ser meu filho mais velho, Eliabe. Sabe, ele é enorme, cheio de músculos, não tem nenhuma gordura corporal. Ele joga no time principal da escola, ele é atacante no futebol, sabe? Tem que ser ele. Ninguém pode pará-lo, o cara é uma máquina ambulante. Ele é um líder, tem que ser ele. Eliabe entra. E o que Deus diz a Samuel: nem olhe para ele, eu o rejeitei. Porque Deus o rejeita? Há apenas uma razão: orgulho. Então Eliabe acusa Davi de ser exatamente aquilo que ele, Eliabe, era. E Davi é acusado porque é confiante em Deus. A verdadeira humildade é você reconhecer que você não é capaz de fazer nada a não ser por ele. Mas isso não faz de você um coitado, porque você se levanta como Davi e diz: o Senhor é a minha força. A quem temerei e o que pode o homem fazer contra mim? A sua confiança está em Deus, por isso você busca a vontade dele. No livro de 1 Samuel, Davi é chamado de humilde, e o que ele faz o tempo todo? Pergunta ao Senhor, consulta ao Senhor. O que ele está fazendo? Está dizendo: eu quero saber o que você quer, se eu souber o que você quer, serei bem-sucedido. Saul, por outro lado, orgulhoso, diz: ah, sabe, eu fui forçado a fazer. Vem a diferença. Saul fez algo porque se sentiu forçado, Davi fez por obediência. Quando cooperamos com Deus por obediência, esta é a verdadeira humildade. Você está comigo? Então ele diz: os que são pobres, os que são o quê? Contritos. O que é ser contrito? A Bíblia fala de contrito e quebrantado. Estas coisas tu desejas, ó Deus, um coração contrito e quebrantado? A palavra quebrantado, em inglês falamos quebrado, mas o que isso significa, a maioria dos crentes não sabe. Para entender quebrado nesse contexto, olhe para um cavalo. Você pode ter o cavalo que é o mais rápido do estábulo, mas se ele não for quebrado, quando o tempo da guerra vem, os cavalos menos habilidosos e mais rápidos vão para a guerra. Por quê? Porque são quebrados, é a palavra para quebrantado aqui. Quando o guerreiro sobe no cavalo em direção àquela batalha, com a espada desembainhada, o cavalo não vai desviar do seu caminho, a não ser que o cavaleiro dê a ordem. Aquele é o seu mestre e ele é completamente submisso à sua ordem. Por isso que os americanos são um dos povos mais difíceis para se pregar o evangelho, e eu já preguei pelo mundo todo. Porque somos um povo tentando entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Existe hierarquia e autoridade. Então Deus diz: a pessoa que é completamente submissa à autoridade, seja a minha autoridade direta ou minha autoridade delegada. Por isso Deus diz para obedecermos aos pais, por isso Deus diz para sermos submissos aos nossos líderes espirituais, por isso Deus diz para sermos obedientes aos chefes no trabalho, para obedecermos às autoridades do governo. Estão comigo? Porque a autoridade dele é delegada através deles. Eu estou pregando melhor e você diz amém? Vocês ainda estão aqui? Amém? Então Deus diz: são estes que eu estou procurando, os que são humildes, contritos ou quebrantados, ou seja, completamente submissos à autoridade, e que tremam diante da minha palavra. Tremer diante da palavra é obedecer instantaneamente. Você obedece quando não faz sentido, você obedece quando dói, você obedece quando não vê benefício e obedece completamente. Você pode dizer amém? Muito bem, então Deus diz, veja em Isaías: onde está a casa? Repitam: a casa. Vamos todos, digam: casa. Que vocês edificarão para mim? Então Deus está dizendo: eu sou ilimitado em meu poder. Porque eu sou Deus, vocês sabem quem eu sou. E aí ele diz: parem de tentar fazer algo para mim, entrem na área da obediência. Deem ouvidos ao que eu falo. E aqui está o que é impressionante. Deus não precisa de nós, mas decidiu se tornar dependente de nós na terra. É um fato impressionante. Por que ele fez isso? Jesus disse: eu escolhi vocês para que vão e deem fruto. Porque Deus, por sua própria vontade, escolheu precisar de nós. Ou seja, ele precisa de nós para cooperarmos com ele para edificar sua casa. É por isso que a Bíblia nos chama de cooperadores. Veja, você já ouviu? Sabia que nós podemos limitar a Deus? Sabia que Salmos diz que os descendentes de Abraão limitaram o Santo de Israel? Salmos 78, 41. Sabia que Jesus disse aos líderes da sua nação: vocês nulificam, tornam vã, vazia a palavra de Deus por causa das tradições? Os líderes tornavam a palavra de Deus vazia por causa da tradição. Os descendentes de Abraão limitaram o Santo de Israel.
Então você pode limitar a Deus? A ação dele na terra? Mas quantos sabem que Deus não será limitado? Parece um pouco confuso, mas não é. Estão comigo? Fará sentido daqui a pouco. Vá comigo para 1 Coríntios. Por Deus ter escolhido tornar-se a si mesmo dependente de nós em sua atuação na terra, encontramos em 1 Coríntios capítulo 3 que somos chamados de colaboradores. Repitam, colaboradores. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu quero que vocês notem isto. Vejam o verso 9. Minha versão diz, pois somos companheiros de trabalho de Deus. Essa expressão companheiro de trabalho significa colaborador, ou outras traduções dizem cooperador. Repitam, colaborador. Nós trabalhamos juntos. Colaboradores com Deus, ou seja, nós e Deus trabalhando juntos. Veja, a não ser que Deus edifique a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Mas para Deus edificar a casa, Ele faz através de quem? De nós. Somos chamados colaboradores, entendem? Agora veja isto. Ele diz, verso 9, somos companheiros de trabalho de Deus, colaboradores. Vocês são campo de Deus. Vocês são edifício de Deus. Repitam, edifício. Paulo nos diz que somos edifícios de Deus. Lembre o que Deus disse, a não ser que Deus edifique a casa. Repitam, a casa. Deus perguntou onde está a casa. Repitam, a casa. E aí Paulo vem e diz, vocês são a casa de Deus. Então, no que diz respeito a sermos casa dele, Pedro diz assim em 1 Pedro 2,5, na nova tradução viva. Pedro diz, e agora Deus está edificando vocês como pedras vivas no seu templo espiritual. Deixa eu ler aqui como diríamos hoje. Deus está edificando vocês como pedras vivas na casa dele. Sua casa feita sob medida. Eu estou feliz porque estou pregando para mim mesmo. Então, baseados em 1 Coríntios 3,9, vemos que temos dois papéis na casa. Número 1, somos material de construção. Somos pedras vivas. Boa palavra essa, hein? Número 2, somos construtores, empreiteiros. Ok? Agora ouçam, toda vez que se constrói uma casa sob medida, os que trabalham com construção aqui sabem do que eu estou falando, quando nós construímos uma casa sob medida, a primeira coisa que se faz é projetá-la, certo? Fazemos as plantas e aí vem uma parte muito importante que muita gente não entende, que é a agenda do empreiteiro. Os empreiteiros, quem são eles? Tem o cara do piso, o cara das janelas, os caras do teto, o homem do concreto, tem também o pessoal das tubulações, o pessoal das estruturas, encanadores, eletricistas, estão acompanhando. Você tem que bater a agenda com esses caras e se não fizer isso corretamente, você terá um caos. Certo? Então Deus projetou sua casa sob medida antes mesmo de criar a terra. E ele começou pela fundação. O nome dele é Jesus, estão aqui? Estão captando? E deixa eu falar mais uma coisa aqui. Quando você constrói uma casa sob medida para si mesmo, com certeza você pega os melhores materiais e contrata os melhores trabalhadores, certo? Deus começou a casa sob medida dele há muito tempo atrás. E ele diz, a minha casa sob medida, eu vou dar um nome a ela. Minha casa sob medida se chamará Sião. Este é o nome da minha casa sob medida, ok? Porque ouça o que Deus diz no Salmo 132, 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, ele a desejou para ser sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Eu estou me alegrando. Aqui eu habitarei, pois assim desejei. Você quer ouvir de novo? É muito bom. Salmo 132, 13 e 14, de novo, diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião. Ele a desejou para ser a sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Será a casa dele para sempre. Ele não vai se mudar para outra casa. Não vai terminar e dizer, cansei dessa casa, vou construir outra. Tem gente que faz isso, mas Deus não faz. Ele constrói a melhor e diz, este é o meu lugar de repouso para sempre, aqui habitarei, pois assim desejei. No Salmo 102, 16,
pois o Senhor edificará Sião. Salmo 50, verso 2, desde Sião a perfeição da beleza resplandece de Deus. Certo? Ele vem trabalhando nessa casa há milhares de anos, não é? Ele preparou o plano antes que o homem fosse colocado na terra. Em sua onisciência ele sabia que o homem cairia, embora não fosse seu plano, mas ele sabia que aconteceria, certo? Então ele disse, eu vou começar a minha casa pela fundação. E aí lemos em Isaías 28:16, eis que ponho em Sião uma pedra, na casa dele. Eu ponho em Sião uma pedra testada, preciosa pedra angular, para um alicerce seguro. Esse é Jesus, certo? Estão entendendo? Aí Pedro diz em 1 Pedro 1:20 que Jesus foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, certo? A preciosa e experimentada pedra angular. Então Jesus não é apenas a pedra fundamental e angular, mas ele é o empreiteiro-chefe. Ele é o chefe dos empreiteiros. Veja, a pedra preciosa e experimentada fala da relação dele com a sua casa. Mas o empreiteiro-chefe trata da sua obra, certo? Lembra que eu falei dos dois papéis, somos material e construtores? Entendem? Então ouça o que Jesus diz sobre o trabalho dele como empreiteiro-chefe. Ele executou com perfeição porque em oração disse assim, João 17:4, eu consumei a obra que me deste para fazer. Certo? Você entende? Então vamos falar da obra dele como empreiteiro-chefe? Vamos então. O Pai iniciou todo o projeto contratando Jesus no tempo determinado, Gálatas 4:4, certo? No tempo determinado enviou Jesus. Então ele contratou todos os operários, os colaboradores, você e eu. No entanto, eles não seriam apenas os operários, mas também os materiais da casa, isso por 1 Pedro 2:5. Deus edifica vocês como pedras vivas. Eu acabei de ler. Mas ele também nos ordenou que fôssemos empreiteiros, porque Efésios capítulo 2, verso 10 na NVI diz assim, porque somos obra da mão de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para fazermos. Então somos tratados como empreiteiros, veem isso? Certo? Então, note que ele preparou as nossas tarefas, o quê? De antemão. Posso ler de novo? Somos obras das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, que Deus preparou de antemão. Repita, que Deus preparou de antemão. Para fazermos. Hebreus 4:3 diz que as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Estão comigo? No entanto, com relação às nossas atribuições pessoais como operários, a única coisa que encontramos escrita é que elas foram dadas antes de nascermos. Davi disse no Salmo 139. Certo? Veja o que Davi disse, Salmo 139 na Nova Tradução Viva. Se você não tem essa versão, apenas ouça. Verso 16. Davi diz, tu me viste antes que eu nascesse? Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi designado antes que um único dia se passasse. Você entendeu isso? Leia de novo, está projetado aqui na tela. Ele diz, tu me viste antes que eu nascesse. Cada dia da minha vida foi registrado em teu livro. Cada momento, repita, cada momento, foi designado antes que um único dia se passasse. Cada momento designado antes que um único dia se passasse. Isso está alinhado com o que Paulo diz. Paulo diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprove, repita, chamou. Isto é Paulo falando do chamado dele? Jeremias diz, eu te conheci antes de te formar no ventre da tua mãe, antes de você nascer eu te separei e designei porta-voz para o mundo. Jeremias 1:5, Nova Tradução Viva. Cada dia, cada momento foi designado antes que um único dia se passasse. A pergunta é, será que vamos cumprir o planejado para nós? Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero que todos abram lá. Eclesiastes, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Certo, do verso 14, eu vou ler na Nova Tradução King James. Eu sei que o que quer que Deus faça, isto será para sempre. Nada, todos gritem, nada. Nada pode ser adicionado a isto. Foi o que Deus falou em Isaías 66 para aqueles caras. O que acham que estão fazendo, nada será acrescentado. A não ser que Deus construa a casa em vão trabalho. Repitam, nada. Eu sei que o que quer que Deus faça, isto será para sempre. Nada pode ser adicionado a isto. E nada, repitam, nada, tirado disto.
Deus assim faz para que os homens o temam. Viram isto? Eu estou construindo uma casa sob medida. E eu vou terminá-la. Você não adiciona nada, nem pode impedir que ela seja terminada. Mas, e é aí que você entra, versículo 15. Aquilo que é, já foi. Aquilo que será, já foi. Peraí, o que isso quer dizer? Aquilo que é, já foi, e aquilo que será, já foi? Cada momento da minha vida foi escrito no livro dele, cada segundo da minha vida foi escrito no livro dele antes de eu nascer. Aquilo que é, já foi. Aquilo que há de ser, já foi também. Mas veja o que ele continua dizendo e é assustador. E Deus requer a prestação de contas daquilo que é passado. Olhem para mim aqui. Na mente de Deus, o que é já foi, a minha vida foi escrita no livro dele antes de eu nascer. O que há de ser já foi também na mente de Deus antes de eu nascer. Mas aquilo do meu passado eu prestarei contas no trono do julgamento. Ou seja, será que eu cumpri o que ele escreveu para eu fazer? Ou será que eu fiz o que eu quis? Será que andamos naquilo que ele ordenou para que cumpríssemos? Prestaremos conta do passado? Será que estragamos tudo e ao mesmo tempo perdemos nossa função? Ou ele terá que passar o que tínhamos que fazer para outro? Cada um, ouçam o que eu digo, cada um tem o chamado divino na sua vida. Cada ser humano nascido de novo tem um chamado divino na sua vida, você tem. Não apenas pregadores, não apenas ministros ou pastores, cada ser humano nesta igreja tem um chamado divino na vida. Ouçam, no que diz respeito ao seu chamado, eu estou falando do trono do julgamento, ouça com atenção. No que diz respeito ao seu chamado, você não será julgado pelo que você fez. Você será julgado de acordo com o que foi chamado para fazer. Vou dizer de novo. Em relação ao seu chamado, você não será julgado pelo que você fez, mas será julgado pelo que foi chamado para fazer. Por exemplo, no trono do julgamento, Jesus vai falar: Evangelista Anderson, dê um passo à frente. E lá vai aquele homem tremendo diante do trono. Jesus, sabe, você quis dizer contador Anderson, não? Eu era um contador, eu tinha minha própria firma, muita gente trabalhava para mim. E Jesus, nós fizemos uma organização sem fins lucrativos, ajudamos muitas igrejas e missionários e nós... Você quis dizer contador Anderson, não foi? Evangelista Anderson, preste contas do seu chamado. Preste conta de todas as almas na Ásia que eu te chamei para salvar. Eu quero vê-las. Mas Jesus, eu estava ligado à igreja, eu era membro lá, eu ajudava missionários a ir para a Ásia, nós... Preste contas das almas. Tudo o que ele fez será queimado. A não ser que o Senhor construa a casa, prestaremos contas do que está no passado. E aí você ouve algo assim? Contador Jones, dê um passo à frente. Contador Jones. O homem treme e diz: Contador Jones? Você quis dizer Pastor Jones? Eu era pastor. Eu pastoreei aquela igreja na periferia de Chicago e tínhamos 300 pessoas eu era um pastor. Eu chamei você para ser um membro fiel daquela igreja com 5.000 membros do outro lado da cidade. Eu chamei você para abrir um escritório de contabilidade e ajudar a igreja, para ajudar ministérios e organizações pelo país para eles manterem as contas em ordem. Se tivesse me obedecido, todas as almas tocadas pelo seu pastor do outro lado da cidade onde você seria membro, seriam creditadas a você 5.000 almas. Seriam creditados todos os ministérios que o seu trabalho como contador ajustasse. Você seria creditado dessas almas? Sua igreja com 300, bem, não era minha vontade, tudo será queimado. Ei, você está aqui? Isso está na Bíblia? Não faz essa cara de cachorro que caiu da mudança, está na Bíblia. Você não sabe, faz 17 anos que eu viajo. E eu tenho visto pastores presidentes que eu sei pelo Espírito que deviam ser auxiliares, mas por orgulho abriram outra igreja. Pastores auxiliares dividindo igrejas, abrindo igrejas que não deveriam abrir. Eu tenho visto homens de negócios
Homens de negócios, ouçam, que deveriam estar no ministério. Mulheres de negócios que deveriam estar no ministério, ouçam, pastores que eu sei que deveriam estar no mercado de trabalho como executivos. Tenho visto pessoas casando com a pessoa errada e como resultado não cumprem o chamado. É a coisa número 1 que o inimigo usa, ouviram isso, jovens? Para te desviar do chamado de Deus para a sua vida, fazer você casar com a pessoa errada. Eu vejo gente não cumprindo seu destino porque gostam demais de esportes, ou se interessam muito por compras, ou muito por TV, ou muito interessadas em prazer. Eu vejo gente que deveria estar nos esportes, mas querem ser pregadores. E deveriam estar no mundo dos esportes. Eu tenho um amigo muito querido, ele é golfista. Ele estava em um de nossos encontros no ano passado e uma conferência com 4.000 pessoas no ano passado, eu tive o privilégio de pregar lá, ele estava lá com a sua esposa. Eu orei por ele, o poder veio, ele caiu no chão, ficou lá 20 minutos, quando levantou ele disse, John, Deus me disse que eu devo focar no golfe? Eu disse, graças a Deus. Porque ele era tão apaixonado pelo ministério. Ele queria pregar em igrejas quando viajava pelos campeonatos, e posso dizer, esse ano ele foi melhor que o ano passado. Ele ficou entre os 5 melhores esse ano. E ele será ainda melhor porque Deus o chamou para aquele mundo. Ele está levando pessoas ao Senhor naquele mundo. Estão comigo? E aí alguém diz, mas John, qual é o meu chamado? Bem, a primeira coisa é, você foi chamado para cumprir o seu destino, não o meu. Então a questão principal é, qual o meu chamado? Sabia que Deus vai te mostrar o teu chamado? E sabia que tem muita gente que não sabe disso? Eu te digo por que acontece. São 3 razões pelas quais as pessoas não conhecem o chamado. Razão número 1, elas não buscam a Deus avidamente. Hebreus capítulo 11 diz que Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam em fé, não os que desleixadamente o buscam em dúvida. Você pode dizer amém, eu vou dizer de novo, nunca é demais. Deus diz que recompensa aqueles que diligentemente o buscam em fé, não os que casualmente o buscam em dúvida. Você o busca avidamente? Eu nasci de novo na fraternidade da qual eu fazia parte na universidade. Naquele tempo eu jogava tênis e um dos irmãos me levou ao Senhor em 79. E antes de conhecer Jesus pessoalmente, eu lembro, eu era muito jovem. Eu era um garoto, membro da igreja católica, eu ia para a igreja e ficava assustado. Eu olhava para o padre e eu sabia que eu tinha um chamado para pregar. Eu tinha muito medo porque eles não casavam. E eu queria casar. Não é bom que o homem esteja só? E então, eu até fui para o seminário quando ainda era jovem, na 7ª série, porque ainda pensava, sabe, quando você é jovem, você ainda está solto para as coisas de Deus, mas depois endurece, e aí tudo esfria. E eu lembro que eu fui ao seminário, fiquei olhando para o cara que liderava ali e fiquei, ele nunca vai casar. Ele nunca vai casar, ele nunca vai. Eu lembro que o líder dos padres veio falar comigo na última noite, me colocou numa sala e disse, você é perfeito para o sacerdócio. Eu disse, eu vou sair daqui e nunca mais eu volto. Então, você se distancia de Deus por causa da dureza do coração. Quando é jovem, garoto ou garota, você está mais aberto para Ele. Embora ainda não tenha nascido de novo, está mais aberto para isso. E aí eu me converti na fraternidade, na universidade, em 79, eu tinha só 6 anos. Sabe, Isso é uma mentira, ok? Me perdoem. Quando eu nasci de novo e fui cheio do Espírito anos depois, de repente o Espírito começou a tratar de ministério. Eu não queria ser ministro. Eu não tinha nada a ver com ministério. Sabe, todo ministro que eu conhecia era esquisito. Sabe, ou eles acabavam na África, numa cabana, ou acabavam numa casa, com um cheiro estranho, crianças esquisitas. Porque havia um ministro, e eu cresci numa cidadezinha com 3.000 pessoas, e havia um ministro que eu conhecia além do padre. Eu brincava com meus amigos, eu fui na casa dele e tive que prender a respiração, e quando eu cheguei em casa eu ainda estava fedendo. Na minha cabeça, ou era isso, ou ir para a África viver numa cabana. E eu me lembro, eu comecei a orar e diligentemente buscar a Deus, e 4 meses depois Deus começou a tratar. E um dia na igreja o Espírito Santo me disse, eu te chamei para pregar, o que você vai fazer sobre isso? Eu disse, Deus, eu pregarei.
E então, eu realmente comecei a buscar o Senhor. Realmente buscá-lo. E aí eu me lembro que depois que eu comecei a trabalhar como engenheiro, morava na Carolina do Norte, eu passava um semestre lá, outro na minha cidade, era esse tipo de trabalho. E um dia homenageávamos os 38 anos de trabalho de um homem que era engenheiro na Rockwell. Estávamos todos sentados ao redor dele ali no departamento, todo mundo bebendo café ou bebendo água, e todo mundo sentado conversando, e o cara que era homenageado disse: eu odiei cada dia nesse escritório nos últimos 38 anos. E os outros caras zoaram, ficaram rindo. Eu arregalei os olhos e disse: por que você fez isso? Ele disse: é um emprego. E ali mesmo eu disse: eu vou descobrir o que Deus me chamou para fazer e eu farei. Muito embora não quisesse ser um pregador, eu ainda pensei: tudo bem, eu obedeço a Deus e vai ser bom. Mesmo que agora não pareça tão bom assim. Você entende, eu tinha senso suficiente para saber: estar na vontade de Deus vai me preencher. Estão comigo? E então, eu comecei a buscar a Deus e no último ano do meu curso, na faculdade, eu passei 4 dias jejuando na fraternidade perto do dia de ações de graças. Todo mundo foi para casa e eu buscando a Deus. Eu buscava de todo o coração. E depois dos 4 dias eu soube o que eu era chamado para fazer e daí Deus começou a me dar imagens e palavras para pessoas. Eram palavras vindas do céu. E eu soube, a partir daquele momento, que Deus havia me chamado para pregar o evangelho às nações porque Ele me mostrou. Estão acompanhando? E eu lembro, depois daquele jejum de 4 dias, eu disse: e agora, o que eu faço? Deus disse: vá na entrevista de emprego para engenheiro. Eu pensei: o quê? Eu nem quero mais terminar meu curso de engenharia. O que isso tem a ver com o ministério? Mas quantos sabem que Deus te mostra o resultado final, mas o caminho para chegar lá é totalmente diferente? Ou seja, José teve aquela visão de liderança, e aí ele foi jogado num poço. Isso é treinamento para ministério, é? E aí ele passa 10 anos como escravo e é jogado numa prisão. Esse não é o caminho lógico para a liderança? Por isso Deus diz: confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu entendimento, reconheçam em seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. E Deus disse: vá para a entrevista. Vá para a entrevista para a vaga de engenheiro. Então eu fui para a entrevista no escritório de engenharia. Havia escritórios em São Francisco, Houston, Dallas, Flórida, por todo o país, Carolina do Norte. E o Senhor mostrou: você vai trabalhar para Rockwell Engenharia em Dallas. Era a oferta menos interessante que eles tinham ali. E eu fui para Dallas e, frustrado, eu pensei: bem, tem uma escola bíblica em Tulsa que eu conheço, tem outra que fica em Houston, mas não há escola bíblica em Dallas. E eu fui para lá, e o Senhor me guiou para uma igreja, e quando eu entrei naquela igreja, Ele disse: plante-se aqui. Isso leva para a segunda razão pela qual há tantas pessoas que não sabem o chamado de Deus para elas. Elas não se plantam em igrejas locais. Escreva isso. Então, eu falo disso na próxima hora. Mas deixa eu dizer algo. O Espírito acabou de me trazer algo, eu preciso falar. Cada momento da sua vida foi escrito antes de você nascer. Cada um de vocês tem um chamado. Eu estou pensando em alguém da minha equipe que tem um dos mais interessantes testemunhos. Um dos membros da minha equipe que pastoreia uma igreja de 4.000 pessoas, na Carolina do Norte. Em 1991, ele tinha 45, Deus o mandou pegar os 4 filhos, sair de Dallas e começar uma igreja na Carolina do Norte. Ele começou uma igreja com 13 pessoas, e hoje a igreja tem mais de 4.000 pessoas, é uma igreja maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Ou seja, os testemunhos das pessoas daquela igreja, se eu começar a contar, sabe, eles são totalmente estarrecedores. A igreja continuou a crescer, construíram um belo prédio, e o pastor notou que havia um senhor de cabelo branco, ele vinha toda vez para todos os cultos, e o homem sentava lá atrás, muito bem vestido, terno bonito, uma aparência distinta, e lágrimas corriam pelo seu rosto.
Meu amigo pastor e seus conselheiros pensavam: por que aquele homem sempre vem e fica chorando? Eles sentiam que não era como se ele estivesse sendo tocado pelo Espírito de Deus, parecia que ele chorava mais por culpa. O meu amigo não entendia, mas ele não queria se aproximar do homem, ele queria deixar e ver o que acontecia. E finalmente aquele homem se aproximou de um dos pastores auxiliares. Olhou para o pastor auxiliar e disse: em 1981, Deus me disse para começar uma igreja aqui na Carolina do Norte. Ele disse: de fato, ele me deu um sonho, me mostrou a igreja. Ele disse: o sonho era tão vívido e claro que eu fui a um profissional especializado em desenhos de ambientes. Ele disse: mas aí eu tive alguma resistência. E ele disse: eu decidi não fazer mais aquilo por causa da resistência, até fiz algumas viagens como ministro. Ele disse: mas eu acabei não me dando bem, voltei para o mundo dos negócios. Ele olhou para o pastor e disse: eu quero te mostrar algo. Ele puxou um documento e começou a desdobrar aquele papel. E ele disse: esse é o croquis do prédio que Deus me mostrou. Era exatamente o prédio que eles construíram. Entenda cada mínimo detalhe. Sabe, desde a enorme cruz que eles tinham na frente até todo o projeto arquitetônico era o mesmo prédio. Ele disse: Deus me disse para fazer isso e eu não fiz. E sabe, meu amigo pastor ministrou a ele e o ajudou. Catherine Kuhlman disse: eu era a terceira escolha de Deus. Eu estou falando disso agora, mas vamos voltar a esse assunto. Deus disse: eu vou terminar minha casa. Nada será adicionado ou tirado. A pergunta é: você será aquele que cumpre a sua tarefa? Ou vai fazer do seu jeito e perder tudo no julgamento? Porque eu vou ter esta casa. Ela será terminada. A pergunta é: você será o empreiteiro que não termina a obra ou não faz a obra e eu terei que achar outro? Por isso eu não acredito que nossa obra foi dada na fundação da terra. Porque a Bíblia não diz assim, foi nos dada no útero da mãe. Porque Deus vem orquestrando as coisas. Eu sei que Ele conhece o fim desde o começo, Ele sabe de tudo, mas talvez Ele ache interessante. Porque eu estava sentado numa conferência em 1995. Eu estava pregando para 8.000 pessoas naquela conferência. E um homem de Deus muito sábio, que era um bispo, me entregou uma palavra. Sabe quando você recebe uma palavra e ela fica grudada? Eu abri o papel e a palavra dizia: há outros homens que Deus chamou para pregar e fazer as coisas que você vai fazer, mas eles deixaram passar a tarefa. Então você recebeu algumas tarefas, que eram tarefas originalmente de outros homens. Eu nunca esqueci disso. Era um homem de 80 anos. E eu percebi que há a soberania. Deus diz: vou construir minha casa, ela será feita. Mas aí há o livre-arbítrio. E aí Deus diz: você tem uma escolha, mas prestará contas do passado. Cada momento foi escrito. Mas será que você cumpriu? É algo para pensarmos, não é? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo que você nos deu nesta hora. Senhor, continuamos. E eu peço que você continue revelando a sua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Daqui nós partiremos para a segunda parte. Eu não terminei, eu vou falar das 3 razões. Vamos continuar falando sobre estar plantado na próxima hora. Vejo você lá. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.